Olá, seja bem-vindo ao programa Direitos e Deveres Cidadania em Ação, que está aqui ao ar no canal 15 da NET TV Destaque. Como você sabe, nosso programa está agora ao ar no domingo às 22 horas e tem retransmissão às terças-feiras às 7h30. Nosso programa de hoje é muito especial, falaremos sobre o novo Código de Processo Civil que entrou em vigor agora em março desse ano. Algumas mudanças surgiram, algumas questões, e nós estamos para tratar sobre os principais momentos nesse comecinho de fluência do prazo. Nosso entrevistado de hoje é advogado em Guarulhos, formado em 1980, é mestre em Direito, professor há 45 anos e também é especialista em Direito Processual Civil. É palestrante do Departamento de Cultura e Eventos, editor jurídico do site Proleges e também é um querido amigo que divide bancada desse nosso programa. O entrevistado é o professor Clóvis Brasil Pereira. Clóvis, o programa é nosso, mas como é de praxe, é um prazer tê-lo nessa entrevista para os nossos telespectadores. Seja bem-vindo. Muito bem, Rodrigo. Prazer estar aqui com você. Hoje nós tivemos um probleminha aí que a nossa querida amiga, a doutora Rosana, teve um contratempo e não pôde comparecer, né? Mas a vida continua e o nosso programa, logicamente, que temos um compromisso com o telespectador. E a questão do novo CPC, realmente estamos aí com um pouquinho mais de um mês que ele entrou em vigor, né? Dia 18 de março. E as primeiras impressões, né? Tem muita dúvida de como é que vai fluir a vida para os profissionais do direito sobre a nova legislação. Então, um dos grandes problemas que nós temos enfrentado é dúvidas com relação à contagem de prazos, por exemplo. Todos nós sabemos de que o CPC trouxe uma novidade que era na área civil a contagem dos prazos em dias úteis, né? Então, foi uma grande conquista da advocacia para que o advogado pudesse, né, ter o seu fim de semana, o seu sábado, o seu domingo, o seu feriado, sem a preocupação, sem a pressão de ter que cumprir prazo processual. E isso veio como uma vitória da advocacia, repito, e agora que o código entrou em vigor, nós ficamos assim surpresos que no processo do trabalho, na Justiça do Trabalho particularmente, uma manifestação do TST, do Tribunal Superior do Trabalho, através de uma instrução normativa, ele decidiu, o plenário do TST, de que essa contagem de prazo em dias úteis não se aplica ao processo do trabalho. Nós já sabíamos de que também não se aplicaria ao processo penal, uma vez de que existe legislação própria que disciplina a matéria. E também, com surpresa, são interpretações ainda discutíveis, mas a ministra corregedora dos juizados especiais também se manifestou no sentido de que essa contagem de prazo em dias úteis não se aplica também nos juizados especiais. Então, Rodrigo, ficamos com uma vitória pela metade, né? Imagine você, um advogado que tem processo na Justiça do Trabalho, tem processo na área civil, na justiça comum, e tem processo no juizado especial. Como é que fica a sua cabeça numa hora dessa, né? Num lugar segue uma lei, no outro lugar segue outra. Isso me parece que não contribui, inclusive, para a segurança jurídica. Esse é o primeiro problema que nós estamos enfrentando nesse primeiro mês de aplicação do novo CPC. E é curioso, Clóvis, porque naquela primeira reunião de juízes que houve um enunciado aprovado que os prazos em dias úteis seriam aplicados aos juizados especiais cíveis. Exatamente. E vem agora um parecer do CNJ, que ainda não está muito definida essa situação, mas fala que em tese não seria aplicado. Quer dizer, na prática, nós faremos os prazos em dias corridos. E a nossa vitória realmente ficou
prejudicada. Ficou pela metade, né? E eu acho que nem pela metade. Nos juizados especiais, pelo que nós temos acompanhado, apenas o juizado especial de Brasília, no Distrito Federal, é que está aplicando os prazos do novo CPC. Os outros, seguindo lá uma orientação da reunião de todos os juizados especiais, eles optaram por não aplicar o novo CPC. Quer dizer, a lei é a lei, mas eu posso mais que a lei. No Brasil a coisa é esquisita, né? Tem uma lei e depois vem uma instrução normativa, vem um entendimento, uma reunião e disciplina de forma diferente daquilo que está na lei. Bom, acompanharemos esse tema e num próximo programa, certamente, acredito eu pelo menos, que a coisa vai estar um pouco mais esclarecida. Para o nosso telespectador advogado, vamos ter que acompanhar a cena do próximo capítulo. Eu só vislumbro uma solução para isso, Rodrigo. Ter uma lei específica para disciplinar a aplicação dos prazos. E para realmente dar plena eficácia ao código, vai ter que vir uma lei dizendo de que ele altera a CLT para dizer que conta em prazos úteis, altera a lei 9.099 do juizado especial para dizer que aplica em dias úteis. Porque senão vai ficar uma balbúrdia total. Clóvis, por exemplo, no processo do trabalho, a ideia inicial do legislador já não se aplica mais. Hoje tem contestações de 40 páginas, iniciais de 40 páginas. Não é mais aquela coisa célere, calminha, tranquila. Já é o começo aí do problema de honorários, que já não tem condenação para isso quando o advogado é particular. E coloca prazo de recurso em 8 dias. 8 dias corridos. Quando, na realidade, o processo é tão ou mais complicado do que um processo de despejo. Que o prazo de recurso de apelação é 15 dias úteis. Fica aí um pouco equivocada a imagem, né? Não era esse o intuito do legislador. Porque nas ações trabalhistas, o número de pedidos é muito grande, né? Então, a complexidade, no momento em que você tem que se manifestar sobre cada um deles, você tem que impugnar cada um deles, você tem que recorrer, né, de todas as questões que foram abordadas na sentença. Realmente um prazo de 8 dias corridos significa dizer que são 5 dias praticamente, né? Então é um prazo muito curto, né? E o advogado é que sofre, porque quando chega um feriado prolongado, né, os juízes fecham as portas dos seus gabinetes e vão para o seu lazer, vão lá para o seu resort, vão lá para o Aras, para fazer o passeio em alto mar, né? Os funcionários do judiciário vão para a praia, vão para o campo, e os advogados vão para o computador, né, para fazer as suas petições. E a família termina sendo a grande sacrificada de toda a história, né? Então, quem mandou ter um pai advogado, né? Acabamos sendo punidos por isso. Vamos acompanhar como vai se desenrolar isso. Clóvis, o novo CPC veio com uma roupagem nova, como você mesmo sempre cita nas palestras que você promove aí pela OAB São Paulo, Departamento de Eventos, que seria o estímulo à conciliação e à mediação. E agora está havendo um boom de audiências de conciliação e até mesmo uma falta de suporte para essas audiências. Essa semana eu tive uma publicação no escritório, um juiz questionando se era mesmo necessária a audiência, porque o Sejusc Guarulhos disponibiliza 4 dias por semana para cada vara. Fazendo uma conta de quantas varas nós temos, dá para perceber que não é nada, 4, né? Qual seria aí uma relação inicial aí com relação a isso? Realmente o código traz um estímulo especial para conciliação ou mediação, né? E, em princípio, todas as ações que versem sobre direito disponível, aquele direito que a parte pode dispor dele, elas passariam por uma audiência de conciliação. Agora, acontece que aí tem uma polêmica, porque
Se o autor, e é uma obrigação hoje, no pedido inicial, o autor declinar se ele tem ou não interesse na audiência de conciliação. E aí se passou a entender o seguinte: se o autor falar que não tem interesse, então não teria audiência. O réu também, 10 dias antes da audiência designada, ele pode se manifestar expressamente de que também não tem interesse na conciliação. E aí ficou a polêmica. Alguns entendendo de que só não terá audiência se os dois se manifestarem expressamente que não tem interesse nela. E passou a ter um entendimento de que se o autor quer e o réu não quer, ou vice-versa, a audiência obrigatoriamente será realizada. Eu sempre, desde que começamos a fazer as palestras no CPC, já em 2014, eu achava um absurdo, porque ninguém pode ser obrigado a conciliar. É um direito da pessoa se conciliar ou não, né? E eu achava que, se houver a manifestação de que não tem interesse do autor, não tem por que marcar audiência. Mas ficou aquela expectativa: como é que vai acontecer? Essa semana passada eu vi um despacho de um juiz da 36ª Vara Civil de São Paulo, onde ele simplesmente falou o seguinte: tendo em vista a manifestação do autor que não tem interesse na conciliação, deixo de designar a audiência. Então esse juiz me parece que está sendo coerente com o que está no Código, né? Embora me pareça que será uma voz meia discordante nessa história. Então, tem muita coisa. Nós estamos ainda na fase do achismo. Eu acho que não, acho que sim. Vamos ver qual vai ser a postura, tá? E a conciliação, se vier e for positiva, é um processo a menos, né? Agora, não sei se vai depender muito da habilidade do conciliador, né? Da postura do conciliador em audiência. E nós temos percebido que não tem gente preparada para isso, né? Tem gente que pensa que conciliar é assim: abrir a audiência e falar, tem proposta de acordo? Tem. Não tem? Encerrada a audiência. Não é isso. Conciliação, você tem que quebrar o gelo, né? Tem que conversar um pouquinho com as partes, tem que falar um pouquinho de futebol, né? Tem que falar um pouquinho de amenidades, para deixar as partes à vontade, para depois, então, realmente tentar a conciliação. E nós não temos visto esse preparo, esse compromisso do conciliador. Está todo mundo mais preocupado em cumprir tabela, como se fala, do que em fazer efetivamente a conciliação. Vamos ver. A questão é cultural e só o tempo é que vai dizer se isso vai ser bom ou não. Esperamos que isso se resolva. Telespectadores, estamos chegando ao final do nosso primeiro bloco. No segundo bloco, nós continuaremos a entrevista com o professor Clóvis Brasil Pereira, começando com um tema muito importante tanto para os advogados quanto para a sociedade: honorários. O que mudou com o novo CPC? Quanto com a tua audiência? Até já voltamos.